pessoas, tudo bem? Eu sou a Nadia Araújo e estou de volta aqui mais uma vez para mais uma troca de ideias com vocês. E como de costume, eu quero agradecer a todos que estão participando aqui no canal, muito obrigada pelo incentivo. E vamos lá, sem mais enrolação, a troca de ideias de hoje. Hoje eu quero falar sobre intolerância religiosa, especificamente no Egito. E antes de começar a falar o que eu quero falar, eu quero frisar aqui que o que eu vou comentar aqui com vocês não representa a verdade absoluta do Egito, certo? O que eu vou comentar aqui, ela tem a ver com a minha experiência no Egito, tá? Então não é porque aconteceu comigo que quer dizer que acontece com todo mundo, com 100% das pessoas que vão lá para o Egito. Não, essa foi a minha realidade. E além de ter sido a minha realidade, foi a minha realidade que aconteceu no ano de 2007. Então, 10 anos passaram-se de lá até esse vídeo aqui. Então, provavelmente, possivelmente, muita coisa mudou. Então, não é porque aconteceu há 10 anos atrás que hoje em dia, necessariamente, ainda acontece, certo? E por que eu estou sendo tão enfática nisso? Porque há pessoas que têm uma certa dificuldade de entender as coisas, especificamente quando a gente fala em termos de cultura, e aí a gente fala A e a pessoa entende Z, a gente fala B, a pessoa entende sei lá o que. Então, para que não haja esse desconforto, eu já quero deixar bem frisado aqui, que vou ser bem repetitiva para ser bem clara. É a minha realidade, isso não quer dizer que acontece com todo mundo que vai ao Egito. E foi a minha realidade há 10 anos atrás, ok? Primeira coisa, muito se fala que no Egito a tolerância religiosa, que cristãos e muçulmanos se entendem bem. Bom, eu tenho lá minhas dúvidas, certo? Tenho lá minhas dúvidas. O Egito, ele é um país de maioria muçulmana. A maioria, a zona mesmo do pessoal lá é da religião islâmica. Uma parcela mínima lá do Egito é que faz parte do cristianismo, que são os cristãos coptas. Não são católicos, nem são evangélicos ou sei lá, são coptas. O que são coptas? Vai no Google, não fala isso da minha vida, vai no Google e vê o que são coptas. E aí, essa parcela é mínima. E uma coisa, o primeiro preconceito já começa no fato de que lá no Egito tem trabalho de reciclagem. E aí a maioria das pessoas lá não querem mexer com essas coisas, né? Com lixo, que é sujo, que é imundo e tal. E aí quem é que faz esse trabalho no Egito? Adivinha? Os cristãos. E lá no Egito tem um bairro, lá no Cairo, chamado de bairro do lixo, que é onde vive a maioria dos cristãos coptas, que são pessoas que trabalham nessa área de reciclagem. Nada contra reciclagem, óbvio que não, mas é uma coisa que a maioria islâmica não quer mexer, então joga para os cristãos. Mas tudo bem, isso aí é um detalhe. Vamos para o que aconteceu comigo. Em 2007 fui ao Egito, eu já tinha ido antes, alguns anos antes, mas eu tinha ido como turista. Então, como turista, a gente conhece aquele Egito glamuroso, o Egito das pirâmides, o Egito dos hotéis confortáveis e tal. Então, quando eu fui ao Egito em 2007, era essa a imagem que eu tinha, do Egito glamuroso. Eu não tinha a imagem do Egito que eu iria ter então. Para quem não conhece a minha história, eu fui casada com um egípcio. E eu sei que eu tô devendo, eu vou gravar o vídeo falando da história e tal. Mas enfim, resumindo, casei com um egípcio e em 2007 foi o ano que eu fui pra lá. E o primeiro choque religioso que eu tive quando eu cheguei lá foi que as pessoas, antes de querer saber o meu nome, elas queriam saber a minha religião. Aí eu ficava, poxa, por que esse povo tá tão interessado em saber que religião eu sou? E aí, quando eu falava que eu era cristã, eu já sentia uma coisa, sabe, aquela coisa assim, aquele ar de, poxa, ela é cristã. Não era que as pessoas me tratavam mal, mas a recepção não era muito calorosa. Tudo bem,
Passou. Aí o segundo choque que eu tive foi em relação a essa corrente aqui. Deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês. Aqui, ó. Tem essa, não sei se tá focando no negócio aí. Enfim, tá? Não tá, minha gente? Opa, aqui. Enfim, tem esse pingentezinho aqui. Tô lá no negócio do lado errado. Esse pingente aqui que tá do lado errado. Eu não tô vendo se o negócio tá focando ou não tá focando, mas anyway. É um pingente que ele tem uma cruz, certo? E eu usava esse pingente muito na época. Por quê? Eu sou cristã evangélica, certo? E nós evangélicos não temos o costume de usar esse tipo de símbolo. A gente não utiliza o símbolo da cruz. Mas eu utilizava esse pingente porque ele tinha sido um presente que meu pai tinha me dado antes de morrer. Então esse pingente era do meu pai. E ele deixou pra mim. Então eu usava esse pingente muito mais pelo meu pai do que pelo cristianismo em si. E aí fui embora pro Egito com esse pingente. Quando eu chego lá no Egito, aí o ex-marido, bem educadamente e tal, porque eu não tenho do que reclamar dele em relação à religião. Ele até que era maleável. Mas aí vem aquela preocupação, o povo, o que o povo vai dizer? E aí ele me pediu que eu deixasse de usar o pingente. E eu fiquei sem entender, tá, mas por que eu tenho que deixar de usar o pingente? E aí ele, bem educadamente, me disse, é porque esse pingente, ele tem uma cruz. Então todo mundo que vê você usando esse pingente vai saber que você é cristã. E aí isso não é bem visto aqui. Claro que, a princípio, a minha vontade foi dizer, não, eu vou usar e acabou-se. Mas, sem respeito ao lugar que eu estava. Até então, eu tinha ido na intenção de morar lá. Então, eu digo, tá bom, eu vou deixar de usar o pingente. Deixei de usar o pingente. Beleza. Foi-se embora os dias. Até que, um belo dia, eu estava mexendo nas minhas coisas lá. E aí, a terceira intolerância me bate à porta. Quando eu viajei pra lá, eu levei uma Bíblia, pequenininha. E a Bíblia tava lá no meio das minhas coisas e eu, sei lá, peguei na Bíblia, fiquei lá folheando. E aí o ex-marido chega e disse, ó, faz o seguinte, não deixa que o pessoal daqui veja tu pegando no teu livro sagrado, não. Aí eu, como é negócio? Como assim? Por que não? Não, porque, sei lá, eles não vão se sentir bem e tal. Então, deixa guardado num lugar mais escondido, tenta evitar pegar quando tiver gente aqui em casa. Tá, né? Tudo bem, vamos embora, a vida segue, vamos lá, tudo bem, beleza? E o que é que aconteceu? Parou por aí? Não, não parou por aí. Outra ocasião, o ex-marido foi fazer uma consulta e eu o acompanhei. Chegando lá na clínica, o médico lá percebeu que eu era estrangeira e ele começou a perguntar de onde eu era, tal, não sei o que, e perguntou pro ex-marido a minha religião, né? Como sempre, lá a religião vinha acima de qualquer coisa. E eles falavam em árabe e eu não conseguia entender 100% da conversa. Mas eu entendi quando ele perguntou sobre religião e entendi que o ex-marido tinha falado que eu era muçulmana. E aquilo ali, sabe, eu fiquei assim pra morrer com o negócio daquele. Mas, para não fazer feio, até porque eu estava em um país onde não é muito normal a mulher ter certas atitudes de montar num cavalo branco e decretar apocalipse, então, por educação, fiquei quietinha na minha. Mas aí, depois eu perguntei, vem cá, ele perguntou se eu era muçulmana, ele falou que eu era muçulmana, falei. Mas por quê? Eu não sou muçulmana, eu sou cristã, e não vou abrir mão da minha religião não. Não, mas eu falei que você era muçulmana pra não ficar, pra ele não ter olhar diferente, porque se ele soubesse que você era cristã, ele ia te olhar atravessar e tal. E aí eu fiz uma confusão, porque ele disse o seguinte, eu não admito que ninguém me obrigue a ser uma coisa que eu não sou. Eu sou cristã e você é cristã e acabou-se. Da mesma forma que eu aceito que vocês sejam muçulmanos, então eu exijo que me aceitem como cristã também. E é claro, né? É claro que eu não mudei a mente do povo lá, é óbvio que não. Mas passaram-se os dias. E em uma outra ocasião, eu estava fuçando na internet
e vi uma reportagem sobre uma igreja que tinha lá nas imediações do Cairo, que Jesus tinha passado nessa igreja. E obviamente que eu queria visitar essa igreja. E aí, eu não tinha como ir sozinha, porque eu, além de não falar o árabe, se bem que isso não era nem problema, porque eu poderia falar inglês e me virava. Mas o ex-marido não me deixava sair sozinha por cuidado e tal. Então eu chamei e disse, eu vim aqui numa igreja e eu quero lá pra conhecer. Tu me leva lá? Não. E simples assim, não levo. Oi? Como assim não leva? Não vou levar. Sim, mas por que não vai levar? Porque eu não vou levar. Pronto, eu não vou levar. E você não vai. É claro que eu fiz uma confusão, né? Que eu vou poupá-los de ouvir a minha narrativa sobre a discussão, mas foi uma discussão meio feia. Porque eu me senti ofendida, porque, poxa, eu tava pedindo apenas para ser levada a uma igreja. Que mal tinha eu ser levada a uma igreja. Coisa assim mal. Eu imagino que, não sei, de repente ele ficou pensando no que as pessoas poderiam pensar se o vissem na igreja. Bom, eu não sei o que se passou na cabeça dele, eu não tenho explicação, isso foi simples assim, eu não vou levar, você não vai, priu, acabou. Então, assim, a minha experiência em termos de religião no Egito não foram nada agradáveis, não foram. O Egito é lindo, é um país maravilhoso. Como turista, tu pode ser o que tu quiser. Se tu quiser ser judia, tu é judia. Se tu não quiser ser religião nenhuma, tu não é religião nenhuma. Se tu quiser ser cristã, tu é cristã. Se tu quiser usar uma saia lá no joelho, tu usa. Se tu quiser usar um shortinho, tu usa. Como turista, tu pode ser o que tu quiser. Mas como uma pessoa inserida na cultura em si, tu tem que ser o que a cultura quer que tu seja. E isso aí é sufocante. Repito, eu não tô querendo dizer que essa é a realidade de todo mundo que vai pra lá, ou que foi pra lá. Essa foi a minha realidade há 10 anos atrás, certo? Eu não sei como é que tá a coisa hoje, não sei se melhorou, não sei se continua, não sei se piorou, mas, enfim, pra mim, essa coisa de tolerância religiosa no Egito não existe. Pra mim isso aí é conversa. Pra mim isso aí não existe. E, como sempre, como eu costumo deixar aqui os meus conselhos, os meus alertas, as meninas brasileiras que estão aí apaixonadas pelos seus habibs, que estão pensando em casar e morar no Egito, pensem bem direitinho. Quem é cristã, né? Quem é muçulmana não. Quem é muçulmana é tranquilo, porque já está inserida na religião, já segue os costumes, então não tem problema. Mas quem é cristã, e quando eu falo em ser cristã, é ser cristã que siga de fato os ensinamentos, que ame sua religião, que não abra mão dela por nada. Pensa bem, porque não é fácil ser cristã em um país onde a religião, quando o cristianismo não faz parte da maioria. É complicado. É complicado. E no mundo islâmico, isso é pior ainda, porque, por exemplo, o Brasil é um país cristão, mas não é o cristianismo que rege o Brasil. A lei brasileira, ela independe de religião. Se eu for cristã, eu vou ser regida por uma lei que não tem nada a ver com o cristianismo. Quem é judeu não vai ser regido por uma lei cristã, vai ser regido por uma lei que não tem a ver com religião. Mas em países árabes não. Países árabes, a religião é a lei. Então por aí vocês já tiram. Tem uma coisa chamada Sharia, que a Sharia, que é totalmente ligada à religião, ela é quem rege o país. Então se você é cristão e vai para um país muçulmano, são as leis muçulmanas que vai te reger. Então a religião lá está presente em tudo, tudo. Tudo, tudo, tudo. Então é isso. Cuidado. Case, quer casar? Case. Não estou dizendo que não case. Case. Mas tenha cuidado. Procure saber da cultura. Porque o dia a dia não é só flores purpurinadas e borboletas voando por todos os lados. Não. O dia a dia é punk. O dia a dia é complicado.
E se a pessoa não for muito paciente, esquece, não consegue não. Não consegue. Não consegue de jeito nenhum. Para você conseguir viver bem, você tem que abrir mão de si mesma para tentar viver bem naquela cultura. Se não for isso, esquece. Esquece e parte para outra e tal. Então é isso, minha gente. Valeu. Valeu por acompanhar aqui o vídeo. Muito obrigada a quem me acompanha e gosta do que eu posto. Muito obrigada a quem acompanha e não gosta do que eu posto. Valeu de todo jeito. Gostando ou não gostando, valeu. Muito obrigada e até a próxima.